Anywhere you go, I'll be right there. 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 I will. From the moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. I will. Anywhere you go, I'll be right there. 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 I will. From the moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. I will.
boa noite. Estamos ao vivo no nosso programa Aprendendo a Ser. E neste friozinho gostoso, né, Lenise? E hoje o nosso tema Aqui tá quentinho. Tenho lá minhas opiniões acerca disso. E o nosso tema de hoje é você é o criador do que você tem. E a entrevistada, então, boa noite, Lenise. Boa noite, Giane. Boa noite, TVR Sul. Boa noite, Rália. Boa noite, Beto. Saudade de vocês. Boa noite, pessoal que está aí com a gente na internet, e ligadinhos aí no canal da TVR Sul. Sempre é um prazer muito grande estar aqui, né? E já estava com saudade, já tem um mês já, né? O nosso programa agora é mensal. E o programa de hoje é um programa com tema instigador, né? Sempre quando se fala de coaching, a gente fala de algo desafiador, instigador, renovador. E vai ser bem legal, e a gente está com uma coach super especial aqui, né? A entrevistada de hoje, quem que é? A nossa caríssima Giane Ascari. Ela é minha parceira aqui no programa Aprendendo a Ser, mas hoje vai ser a entrevistada e vai contar um pouquinho sobre o coaching, né? Então, Giane, assim, ó, essa palavra coaching, ela pode ser muito compreensível para alguns, mas fora da realidade de muitos, porque é um tema muito novo, né? E nem tão conhecido. Então, fala um pouquinho para a gente e para o pessoal que está aí com a gente, o que significa o coach? Qual que é o maior objetivo desse projeto, desse processo que é o coaching? Realmente o coach, a palavra, né, já assusta. Até muitas pessoas me perguntam, no que tu trabalha? Daí eu falo, eu sou coach. O que é? Muitas vezes as pessoas até nem questionam, nem perguntam, preferem deixar quietinho, né? Então, coach é uma palavra em inglês, que significa treinador. Coaching é treinando. Então, life coach, treinador de vida, executive coaching, treinador empresarial, para tudo que tu precisa atingir nas suas metas, tanto pessoais quanto empresariais, liderança, enfim. E o que faz um treinador de vida, então? Como é útil? Como que o coach pode ser útil na vida da pessoa? O que significa isso? É tão difícil, às vezes, explicar, Lenise, porque a pessoa experienciando... quando eu explico o que é o coaching, a pessoa entende de um jeito, e quando experiencia é outro, e diz, nossa, é isso, é tudo isso, eu pensei que fosse outra coisa, conforme até na explicação. Então, o que eu utilizo muito assim, na explicação do que é o coaching? Quando a gente quer fazer uma viagem, tem um endereço estranho, não é assim? Não sabe nem como chegar. Utiliza que meio para atingir esse endereço estranho? Para economizar tempo, dinheiro e chegar lá em pouco tempo mesmo, com qualidade. A gente utiliza o GPS. Isso para o carro, para uma viagem. Na nossa vida, para chegar na vida ideal ou naquela meta, naquele estado de vida, naquela situação ideal. O coach vem para isso também, organizando tempo, dinheiro e gerando qualidade de vida. Aí como que isso acontece? Através de métodos, técnicas, e a gente vai descobrindo o que impede de a pessoa atingir aquele objetivo, talvez visitando um pouquinho o passado, trabalhando o presente e já planejando o futuro, para 1 ano, para 5 anos. Então, é trabalhado especificamente no que a pessoa quer. Certo. Então, conta um pouquinho da tua carreira, né? Hoje tu é uma coaching, né? A gente está pensando no hoje como não o final da carreira, né? Mas com algo em andamento. Mas como que começou, né? O que era a Giane no passado enquanto profissional? Por que ela optou em fazer o coach? Por que ela escolheu seguir a profissão? Porque, né, tem muitas pessoas que têm a formação de coaching, mas que não exercem a profissão, né? Então, conta um pouquinho aí o que fez os teus olhos brilhar com relação ao coaching. É bem interessante quando tu fala ali que poucos são os profissionais que exercem a profissão de coach mesmo, né? Eu vejo assim, que tem que ser como uma verdade, tem que gostar. A pessoa às vezes entra na onda, é o que está dando dinheiro ou não é, o que é isso aí, é uma moda, vou fazer. E de repente se depara
com algo que a pessoa não imaginava, que é o gostar, como qualquer outra profissão, que tem que se identificar mesmo. E lá atrás, lá na minha adolescência, eu queria muito ser psicóloga. Tá vendo? Eu queria ser psicóloga. Esse? E daí, hoje eu entendo Ainda pode ser. Ainda pode ser, eu tô pensando seriamente nisso. Já estou sendo taxada como psicóloga, né? Eu disse, não sou psicóloga. Vai falar assim, mas você. Mas você. Isso mesmo. E eu identifiquei o porquê. Hoje eu entendo o porquê que eu não fui psicóloga na época. Porque a gente acaba tomando decisões não por olhar para mim, na minha verdade. Pedindo opinião para os outros, na família, aos arredores, não conhece, diz, não, é melhor não, vai fazer isso aqui, vai trabalhar de empregado, vai trabalhar de secretária, atrás de uma mesa, no escritório. Isso tudo é muito melhor. Porque é o que conhece, as pessoas... É um meio que a gente está vivendo, é aquele mundo que a gente conhece. Então, eu digo que desviou da minha rota. Em torno de mais de 20 anos, isso. Desvio da rota. Olha, gente, imagina errar uma viagem aí por 200 quilômetros, 300 quilômetros. E na vida da gente, o quanto isso significa. Sim. Então, ali começou meu questionamento. Desviada da rota, pensando sempre que eu poderia ter sido psicóloga, mas eu fiz administração, agradeço por ter feito administração, só que eu demorei tempo para terminar. Por quê? Será que era a minha verdade? Será que realmente eu queria, eu tinha vontade por isso? Ou pela opinião do outro, quando a gente é obrigada, ou enfim, vai sem vontade. É diferente, né? Então, tudo isso aconteceu. Agradeço hoje por ter feito administração, foi a maior trajetória da minha vida em outros trabalhos que eu tive, tanto trabalhando no financeiro, compras, contas a pagar, contas a receber, faturamento, vendedora, tudo que podia ter na empresa eu fiz. Tudo. Todos os setores. Todos os setores de apoio, né? Tudo. Aí, só que nada disso satisfazia, né? Nada disso estou feliz. Certo. Vamos buscar, já que eu tô nessa. Certo. E até no banco. Quando eu cheguei no banco, eu pensei, o último, até escritório de contabilidade e tudo mais, aí onde começou a bater a crise, e aí? O que eu sou, o que eu quero fazer, não estou decidida, e veio o coach. Aí quando eu fiz o processo de coach, isso já foi para clarear, para esclarecer justamente essa minha crise de identidade, talvez, na época. E quando eu fiz o processo de coach, clareou, aí veio aquela luz mais forte lá de trás. Psicóloga, mas o que eu posso fazer agora não era eu ser psicóloga. O que a psicóloga faz, Lenise? A psicologia é o estudo da subjetividade humana, né? E eu adoro subjetividade humana. Então, ajudar a desenvolver a pessoa através disso, porque não é mais lidar com papéis, não são mais produtos. É lidar com esses pensamentos, com o que me impede de prosperar. É isso que eu sou apaixonada. Então, eu pensar, o ocultismo, o que é? É a psicologia, e o coaching, então, veio muito mais rápido para poder estar exercendo isso e ajudar as pessoas a desenvolver pessoas, tirar esse peso, essas crenças, até com base na experiência de vida. Então, Então, tudo isso veio acontecer justamente já com o impulso lá de trás. Certo. Vamos dar um alô aí para o pessoal que está aí ligadinho na gente? Né? Oi, Nério, boa noite. Obrigada pela presença aí. Celândia. Boa noite, Celândia. Rolim. Deve ser da nossa região lá de Pará, Braço do Norte. Janice é uma grande amiga minha. É Janice, né? Um beijo, minha amiga. Gisiane Salvan, boa noite. Um abraço aí para você. Beto Madeira, que sempre nos acompanha. Beijo grande, Betinho. Robson. Boa noite, Robson. Obrigada aí pela presença. Rafael. Pito. Olá, Pito. Maria Oswaldina. Oi, José Luiz. Boa noite. Oi, Marcelo, quanto tempo? Um grande beijo para ti. A Lili, que já conhece, esteve com a né? gente. Boa noite, Lili. Um abraço para você. A Lili já esteve aí com a gente participando, inclusive estou aprendendo a ser grande guerreira ela. Sidney Bernardo. Um abraço, Sidney. Altair Scarpari. Boa noite, Altair.
Bom, obrigada aí pela participação. Isso. Maristela Frasson Teixeira Guglielmi. Boa noite, Maristela. Obrigada pela participação. Nério Thomas Alves. Boa noite, Nério. Musical Nova Querência. Legal, né? Conhece? Não conheço, mas pela música, né? Deve ser um Podem grupo estar musical. Podem estar, sentem-se convidados a participar do Aprendendo a Ser, né? Entre em contato aí com a TVR Sul, pegue o nosso contato, agende. Se tiver vontade de vir para o programa, fiquem à vontade. Albertine, grande beijo. Albertina. Olá, Nivaldo e Albertina. Um grande abraço. Qual que falou minha coach o quê? Olha minha coach. Embaixo tem alguma coisa. Dáfna. Coach Dáfna, eu acho que é para dar uma... Ah, tá, ela tá chamando a coach Dáfna. Eu acho que é. Lili, coach Dáfna dela, um grande beijo para vocês. Helenita, boa noite. Simone, boa noite, querida. Everaldo, beijão. Cida, um beijo para ti. Mário, é Mário? Maria. Olá, Cruz. Maria Cruz. Giovano. Olá, Giovano. Boa noite. Neia Cândido, minha vizinha. Boa noite, Neia. Muito obrigada pela participação. Suzana Martins, um grande abraço, querida. Certo? Então, Giane, agora que tu contou um pouquinho da tua trajetória profissional, fala um pouquinho do teu trabalho enquanto coaching. O que tu está desenvolvendo? O que tu desenvolveu? O que tu desenvolve? Quais são os cases de sucesso? Se é que tem, provavelmente tem, né? Tem. Compartilhe um pouquinho aí desses conhecimentos grandiosos aí com quem está ligadinho com a gente. Certo. Então, depois dessa trajetória, que até muitas vezes eu comento, justamente porque as pessoas se encontram em algum momento da vida com algum tipo de obstáculo e que às vezes para nele ou quer mudança mesmo, né? Quer criar uma mudança. Por isso até o nosso tema de hoje, que você é criador do que você tem. Então, neste momento, eu resolvi criar a minha vida ideal. Diferente do que eu aprendi em casa, diferente do que talvez estava acostumada a enxergar. Então, eu queria um trabalho que fosse autônomo, diferente do que a minha família tinha. E não tinha referência na família, no caso, né? Depois os meus irmãos passaram a ser autônomos, enfim. Uhum. Só que é meio estranho, né? Querer trabalhar em casa. Como assim trabalhar em casa? Ter mais tempo para a filha, para a família, querer sair e vir, né? Então, é totalmente diferente. As pessoas chegam e dizem, não, vai trabalhar fechado, que é muito melhor. Então... eu ouço também, às vezes, empresários dizendo assim, tem horas que é melhor trabalhar fechado. A tradicional segurança, né? A tradicional segurança. E eu acho que eu decidi não ser tão tradicional assim. Porém, com aquela educação sendo muito tradicional. Com a segurança. Então, eu desenhei essa vida, e é isso que eu faço também para as pessoas. Se não está feliz com o que está acontecendo, vamos desenhar, vamos criar essa tua vida ideal. E depois que a gente cria junto, muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela quer, mas passa a entender melhor, só sabe que está ruim. Começa a enxergar que depois, vencendo essa barreira, que são crenças mesmo lá de trás da educação e da criação, que limita, passa a ver como pode superar tudo isso no dia a dia e melhorar a sua vida ideal. Então, foi assim que eu fiz com a minha vida. Eu desenhei e também ajudo a desenhar essa vida ideal das pessoas. E hoje eu estou num processo de criação ainda, porque quando eu não gosto do que eu criei, eu tenho que mudar, de novo uma ação diferente, e assim vou, criando a cada dia, até achar um ponto de equilíbrio. Existe isso também na administração, um ponto de equilíbrio para que tudo fique estabilizado. Então, durante esse trajeto, eu tenho vários atendimentos individuais, também o coaching grupo, estamos formando a turma 4, foi feito já um intensivo no Hotel Coral. Imersão mesmo, sexta-noite, sábado, domingo, o dia todo. O que vai fazer uma turma assim com 10 pessoas, 2 dias e meio? Passou muito rápido, o pessoal assim, nossa, acabou?
vamos ficar mais um pouco, é incrível, né? Então, foi um desafio, meu primeiro desafio, assim, do coaching grupo, para quem já começa a trabalhar como coach, tem medo de um atendimento, imagina fazer um grupo. Então, eu fui quebrando esses meus medos através dos primeiros atendimentos. E, olha, atendimento individual foram muitos. Eu perdi a conta já, e ainda faço. E estou na turma 4 e tenho vários atendimentos individuais agora em processo. Quer que eu falo de alguns resultados? Exatamente, um pouquinho dos cases de sucesso aí. Tá. O que me chama a atenção é assim, quando a gente fala, eu comento muito, quando eu olhei mais para mim, eu passei a ajudar mais pessoas. Teve um caso de uma coach que ela queria estudar, fazer mais uma faculdade, só que também não poderia estar bancando integral. E surgiu para ela, quando ela colocou isso como uma meta, ela conseguiu 70% de desconto de bolsa na educação física e passou a fazer zumba gratuito para 40 mulheres na época, devolveu. 40 mulheres, o que o zumba traz? Vai elevando a autoestima da mulherada, elas têm marido, são 80 pessoas e têm filhos, quantas pessoas já dá? Só que, quando eu olhei para mim, eu toquei uma alma, e ela tocou quantas almas? Já digo assim, né, de pessoas, que ajudou quantas pessoas. Então eu vejo isso como muito benéfico, e quando as pessoas passam a olhar cada vez mais para elas, podem ajudar muito mais do que quando quer ajudar sem olhar para si. Né? E ela enxergou isso também. Outro caso de uma empresária que ela estava achando que a empresa não estava dando lucro. Nossa, a gente só trabalha, parece que isso não rende. E quando saiu essa película, que através desse processo é expandir a consciência. Quanto mais tu expande, tu vai enxergando o que tem ao teu redor, e 30% no mínimo tu já começa a fazer acontecer com o que já tem. Só que os relatos são 100%, 300%, 1000%. Neste caso dela, eu acho que foi 1000%. Porque a empresa estava dando lucro, sim. Ela descobriu que o próprio sócio já estava construindo uma outra empresa. E ela passou a enxergar isso, construiu uma outra para ela. E continua enxergando que a empresa dá lucro, sim. Só que o sócio acabou desmanchando a sociedade. Esse foi o principal motivo. Estava desmanchando a sociedade, ela não enxergava. É uma grande história. E teve uma outra situação de um jovem empreendedor que, insatisfeito, tudo muito limitado, parece que chega no pai, na mãe, não vai, e logo ele tinha um carro popular, passou para um carro muito melhor do ano, Toyota, enfim. E a empresa que estaria para fechar, que precisaria de um investimento de em torno de 80 mil, 180 mil para manter, passou a gerar um faturamento ainda maior e investir 100 mil na empresa. Isso é algo assim fantástico, quantos 1000% tem aí de avanço, né? Para quem ia fechar e ter este retorno. Foi eu que fui lá na empresa e fiz tudo isso. Não é a coach, não é o coach que vai lá e faz isso acontecer. É a pessoa mesmo. A pessoa não sabe o potencial que tem. Então, começou a investir, investir em si próprio. Na realidade, o coach só vai instigar, né? Só vai instigar. Só vai dar aquele estalinho que a pessoa precisa, e daí quando a pessoa sai daquela sala ali de atendimento, fechou as portas, a gente só tem a falar assim, bom trabalho. Porque, né, o trabalho é da pessoa, não é do profissional. O profissional só vai dar os starts necessários e dar aquela luz no fim do túnel. E até mesmo porque se for para o profissional ir lá, já é um consultor, então não é mais o coach. É bem isso. Então a gente faz esse trabalho de casa mesmo. Quem vai lá fazer é a própria pessoa com o seu potencial. Então no início surge aquela insegurança, mas tu vai lá então dizer para o pai que eu tenho todo esse potencial? Não é dessa forma. Tu vai ter o teu potencial, mas ele próprio vai enxergar. É incrível e isso acontece naturalmente. A gente nem questiona como isso acontece, mas acontece. E tu contou duas grandes experiências de empresas, né? De empresas. De coach executivo, que chama, de um coach para empresas, coach organizacional. Uhum. E
E de vida, tens algum para contar ou falar um pouquinho sobre o coaching de vida para que as pessoas físicas entendam, né? Uhum. Que o coach tem utilidade, grande utilidade na vida humana? Certo. É bem interessante quando tá falando do executive e de life, né, de vida. Foi trabalhada a vida dele. E foi justamente ter resultado lá no que mais ele estava, no que ele temia. A gente só trabalhou o life. Interessante isso, né? Trabalhou o life e foi corresponder lá na empresa. Nem foi chegado a trabalhar exatamente ferramentas do executivo. E já deu esse resultado. A outra empresa, mesma situação. Só life, só a vida, o resultado aconteceu lá. Imagina, então, quando atingiu, estiver estabilizado, né? Ali, e passar a mexer, então, em outras, na empresa. Outros casos de vida, vamos ver, que é este caso de uma professora, eu atendo várias professoras, são 3 já que eu atendi. Ela tem uma doença, assim, bem complicadinha, que atinge a imunidade. E ela me procurou, claro, coach também não coach também não é médico, não trata de doença, não tem nada a ver. Patologia é com a psicóloga. Então, só que ela veio com um relato dizendo assim, devido à minha doença e tudo mais, tem muitas coisas na minha vida que eu não consigo alcançar e não sei nem como lidar. Estava afetando as outras áreas da vida, porque nós temos 12 áreas da vida. E olhando lá no passado, entendendo o que causou aquela doença, eu não analiso ainda o que causou organicamente, patologicamente. Não é isso também. São através de crenças ou qual foi o trauma. E trabalhar dessa situação, ela passou a lidar com as 12 áreas da vida. Problema, relacionamento com a família, em casa, no trabalho. Ela passou a ter uma vida assim que não se posicionava nem perante a família, os irmãos, os pais e tudo mais. Ela passou a ter feedbacks, tipo o pai e a mãe ser mais carinhoso, beijar, que é algo que, imagina nos nossos pais, que a gente quase não tem esse contato. Ela recebeu um beijo da mãe, pessoa bem mais velha, chegar para as filhas e tudo tá funcionando em casa. Então, a gente, quando aplica a roda da vida, parece uma estrela, assim, né? Os resultados. E no final estava tudo redondinho. E é a pessoa mesma que preenche. Estava tudo redondinho. Uma roda funcionando. Então, em todas as áreas da vida, tipo, a nota que estava lá 0, 3, 4, passou a ser tudo 8, 9, só não o 10, porque a professora nunca dá 10. E ela dizendo, não vou nem me dar o 10, porque eu quero melhorar ainda mais. Então, ver essa roda funcionar em todas as áreas da vida. É surpreendente, né? É surpreendente. E até a imunidade dela melhorou. Sim. A imunidade está bem relacionada com o nosso cérebro, com as nossas emoções. Tanto que estudos apontam mesmo que quando nós estamos desestruturados emocionalmente ou psicologicamente, a gente está mais propensos a adquirir doenças virais, né? Que vírus tem a todo lugar, a todo tempo. Então, quanto mais fortalecido nós estamos psicologicamente, mais resistentes a doenças nós somos. Teve um outro caso que ela chegou assim, vou me matar. Eu pensei, meu Deus, psicólogo urgente, psiquiatra, sei lá o quê, né? Então, meu Deus, o que eu faço com isso? Não, tu é a última luz, porque eu já fui em psicóloga, psiquiatra e tudo. Eu pensei, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Fazer o meu trabalho. Analisar o que a pessoa estava buscando ali através do meu trabalho. Analisando as 12 áreas da vida. Em 3 sessões, ela passou a entender, então, despertou alguma coisinha nela que ela não se sentia importante. Tipo uma plantinha morta mesmo. Foi essa analogia que a gente utilizou. E ela só voltou e disse assim, Jane, agora eu sinto que eu sou uma planta viva. Então eu tenho muito que viver. E o que estava deixando ela um pouco para baixo era um relacionamento com outras pessoas. Então ela passou a ter um pouquinho mais de força e posicionamento e logo assim, não, sou outra. Em 3 sessões enxergou isso.
pelo menos aquele pensamento de dizer, não, o fim é o suicídio, pelo menos isso eu não ouvi mais. Sim, sim, sim. Em 3 sessões, Sim, sim. neste caso, específico neste caso, porque foi Sim. encaminhado para psicóloga, sim, não fico, eu pergunto se tá em acompanhamento, se não estiver, é o mínimo que eu posso dizer, Pra né? alguma angústia, alguma tristeza, né? Tu encaminha, né? Pelo menos eu digo, procure ajuda, não é aqui que é a solução, não é Aham. solução, não é um auxílio, é um suporte. Meta, né? Trabalha com meta. É meta. Então, como é expandir a consciência, se ela conseguiu expandir um pouquinho mais, então a minha parte eu já fiz, como ela vai fazer em qualquer outro e tratar o que ela tem que tratar. Tratar. Exato. Eu vejo assim como o trabalho do coach bem legal, porque o coach ele transforma, né, a negatividade em positividade. E isso é algo muito desafiador e isso é essencial para a gente atingir qualquer objetivo de vida. E às vezes, até de como a gente cria, tipo, só assistir noticiário de coisas ruins, notícias ruins, neste caso que eu comentei, quando eu disse, não, então vamos assistir um vídeo bem legal de humor, passou ações simples, descobri um outro mundo aí, porque existe aquela velha história, né, o urubu, ele procura carniça, o beija-flor procura flor, não é assim? É verdade. São analogias, assim, às vezes parece fora da casinha. Que a própria natureza nos mostra, né? E a própria natureza mostra. Eu utilizo muito essas analogias. Legal, legal. E dá uma despertada bem interessante. Legal. Tem alguém aí com a gente, Halley? Vamos lá, vamos lá. Nosso amigo Volney Debem. Boa noite, Volney. Oi, querido. Que nosso amigo Volney, que é coach também, né? Faz o atendimento em grupos, tem o Remodelando a Mente para o Sucesso, o Despertar. Ó, a Liliane fez um comentário ali, ó. Quem? Anderson José. Grande beijo, querido. Ó, Bruna Wernick. Ô, Bruna. Grande abraço. A Liliane está dizendo ali que realmente a coach nos ajuda muito. Nossa amiga coach tem me ajudado muito, inclusive a conhecer a mim mesma, a redescobrir. Então, isso é revelador. Redescobrir, é isso aí. Transformar a negatividade em positividade sempre. Oi, Johnny. Oi, querido. Sempre aí com a gente, né? Um grande abraço. Saudade de você. Heloísa. Beijos. Oi, Bina. A Bina é muito querida. Beijinho, amor. Sabrina Miguel Ascari, minha cunhada. Boa noite, Sabrina. Tudo bem? Muito obrigada pela participação. Wilson Schambeck, que participa aí da roda de conversas, né, aqui na TVR Sul. Ele tem um programa também toda quinta-feira, 6 às 7. Um abraço, Wilson. E a Sabrina também é aqui do Morro da Fumaça. Conterrânea, hein? Fizemos uma troca aqui de cidade. A Fabrícia mandou um abraço. Oi, Fabrícia. A Mara. Oi, Mara. Obrigada aí por estar ligada aí com a gente. A Mara é minha coordenadora lá no CREAS, que eu sou psicóloga lá também, né? Um abraço, no Mara. CREAS em Tubarão, legal. Isso. A gente faz um trabalho bem legal lá, trabalha com o direito violado e a Mara é que segura, né, o CREAS, a instituição lá. Que legal. Tá? Um grande abraço, querida. Rafael de Souza, beijos. Ana Lu Bernardo, boa noite, Ana Lu. Ana Lu. Bernardo. Isso. Ralha, beijinho pra ti. Apareceu também. É que às vezes a gente fala com todo mundo que tá do lado de lá fala e não fala Ralha, com né? quem tá aqui na nossa frente, o nosso Ralha? técnico aqui que tá sempre dando suporte. Ele ficou com vergonha, eu acho. Não, é o frio, tá com a touca porque tá com frio. Ela comentou que o nosso modo de agir muitas vezes passa despercebido, e com o esclarecimento da coach, percebemos o porquê agimos de tal maneira. PNL, o autoconhecimento, dá uma voltinha no passado, né? Enfim, é ótimo, essa estrela é top.
Nossa, arrasou, Lili. Top. Me senti uma estrela também. É, vice. E essa estrela, ô, É Liliane, muito querida ela. para mim significa realmente luz, e essa luz que a gente leva para as pessoas. É assim que as pessoas saem. Quando a gente fala que tem um insight, o que é um insight? Né, o insight teve uma nova ideia. E quando a gente tem uma nova ideia, parece que tem um pisca-pisca aqui na nossa cabeça, né? A neurociência explica, nosso cérebro é tudo escuro. Só que quando a gente tem um insight, aquilo ali é uma luz, então a gente realmente somos estrela e a gente leva essa luz para as pessoas serem estrelas também. Aham. Terezinha Carmo. Boa noite, Terezinha. É a Mara que eu Mara falei. de Souza. Aham. Ah, tá. Isso, turma. Então tem vários casos, sim, de transformação que as pessoas dizem que não tem preço, e realmente, quando eu fiz o meu processo, eu enxerguei isso, fui para uma área da vida, que era o trabalho e carreira, Aham. logo surgiu o emagrecimento, aí eu descobri como emagrecer, como engordar também, como emagrecer. Então vamos falar um pouquinho das áreas da vida em que as Vamos. pessoas podem aplicar o coaching, né? Vamos lá. Espiritualidade, Sim, espiritualidade, trabalho e carreira, casa e ambiente, casa e ambiente, saúde e disposição, isso, família, família, equilíbrio emocional, equilíbrio emocional, vida social e amigos, vida social e amigos, hobbies e lazer. e mais o quê? Faltou algum aí. Tá faltando, Tá tem faltando 8. bastante. É tão interessante, a gente conseguiu em 8, né? Lembrar 8. Aprendizado e crescimento, inteligência, Autodesenvolvimento. autodesenvolvimento. Mais o quê? Dá um branco, né? É bastante, né? É bastante. Vamos lembrar das nossas áreas da vida. Quando a gente faz finanças, Finanças, ótimo. tem mais 2. Saúde, Saúde, eu já falei. aleatório, assim fica mais difícil. Conseguimos chegar em 10, né? Aham. Quando eu faço essa pergunta num atendimento, sabe quantas que surgem? Ah, 2, 3, pois é. 4. Aqui, nós que já costumamos trabalhar com isso, chegamos até na 10. Tá Daqui a 10. pouco lembramos de 2. Sim, Imagina, sim. então, a gente esquecer disso todos os dias. Sim. E se a gente não consegue nem falar, quem dirá fazer? Porque assim, ó, tem uma grande distância entre o saber e o fazer. Uma grande. Eu né? quero, mas não sei nem por onde começar. Primeiro, já é difícil saber. Para saber requer busca, curiosidade, conhecimento, aprendizado. Saber que existem as 12 áreas da vida. Já é difícil. Já é difícil, porque Quem dirá fazer, trabalhar em prol das 12 áreas da vida. o que se faz com essas 12? Por exemplo, assim, ó, eu ouço muito isso, o problema está lá em casa. O que é? É o muro? É a pintura? Ah, não, é com o marido. Ah, então é um relacionamento amoroso, ó. Relacionamento amoroso. 11, lembramos de mais um. Sim. Então, não, é o financeiro. Não, o financeiro é outra área da vida. Então, a gente costuma colocar 4 áreas da vida tudo numa só. Imagina uma pilha de documentos numa gaveta só. Quando vai procurar, é difícil achar. É difícil achar. Agora, eu digo assim, Lenise, tu tem 12 gavetas para te colocar. Nossa, agora sobrou espaço. Ficou um vazio agora. O que eu tenho que preencher? Vamos lá, vamos ocupar essas gavetas? Aí parece que formata um computador. Eu sempre digo isso. Exato. O que um computador travado, o que tu faz? Não dá mais, Sim. tem que formatar. O que é formatar na nossa vida? É tirar no computador, é tirar os arquivos que não servem, os lixos. E na nossa vida? Quais são esses lixos? Na vida, né? A negatividade. A negatividade, as crenças limitantes. E fica só o que tu usa. Ai, que vida leve, né? Ai, que vida leve. O que é isso? O que é vida leve? Não, e outra coisa, né, Gi? A gente tem que falar um pouquinho de crença limitante. Quanto que tá nosso tempo, Rália? Nossa. Tá, passou Quando bem fala rápido. de coaching... Tá, vamos falar um pouquinho de crença limitante pra gente encerrar, né? Porque às vezes a gente fala esses termos técnicos e as pessoas não entendem o que é, né? Então, assim, o que seria uma crença limitante, né? Tem algo... nós temos valores internos, coisas que são importantes da gente fazer acontecer para que a gente se sinta pleno e feliz, né? Agora, isso é algo particular, individual, que cada um tem o seu. Só que nós somos educados pelo meio, né? E esse meio, ele nos ensina que
a gente deve pensar isso, que a gente deve se comportar de tal jeito. E esse meio é a sociedade, até o que a gente cria através de experiências. Exato. É, E aí, o que que acontece? Quando o que a gente aprende com a sociedade diverge com o que a gente acredita que é bom pra gente, bloqueio, né? Eu não consigo me sentir realizada, eu só vou até certo ponto, né? Porque eu não aprendi a ser isso, mas eu preciso disso. Isso é uma crença limitante. eu sempre faço uma analogia de uma estradinha. Imagina uma estrada que chegou ali, pronto, não vai mais. Sim, Não vai sim. mais. Só que tu sabe que a estrada continua lá na frente. Sim, sim, O que eu claro. não sei lidar? Aquele ponto de interrogação lá de trás, né? Do que eu não sei como viver. Esse Exato. ponto de interrogação está bem ali. O que se constrói ali? Uma ponte? O que é? Então, quando aprende, o que deve ser construído naquela estradinha, que pode ser qualquer experiência que a gente estiver, ou que estiver fazendo, aí flui, daí vai. Aí, e para identificar se era um rio, se é lodo, ou o que está impedindo essa passagem? Então, é onde a gente faz esse trabalho, identifica o que está impedindo, porque o que a gente sabe o que está impedindo é fácil de saber o que vai construir ali, se é uma ponte, o que é. Exato. De que forma vai passar por aquilo ali. Então, onde aprende a lidar com esses medos, porque o que paralisa, bloqueia é o medo. Então, vai aprender a lidar com esse medo. E esse medo é muito natural, ele vem, né? Nossa. As pessoas se recriminam pelo medo. É. Né? O medo é o quê? Porque a gente conviveu, aprendeu de uma forma que não é exatamente aquilo que a gente precisa. É natural. O medo do novo, medo de criar isso. E vai que dá certo. E tem gente que tem medo até de dar certo. Isso com a maturidade a gente já tem que aprender a lidar, né? É. Então, Lenise, é assim, eu digo que a gente cria, e isso Bob Proctor já fala, tem um vídeo dele sobre decisão, e ele também fala muito que a gente cria o que nós temos. Se nós não estamos felizes numa dessas 12 áreas, ou nas 12 áreas da vida, quem criou? Foi nós. Foi nós. E o que está de bom, que está funcionando, também criamos, que está 10 lá, que está ótimo. Claro. Então, nós criamos. Vamos dar um alô aí pro pessoal? Vamos. Pro pessoal e a gente cumprimentar também os nossos patrocinadores, né, Isso, gente? vamos, para finalizar. Lenise Paraíso, ó. Ai, eu entrei. Entrou. Boa noite, Juliana. A Juliana Vosenkoski, lá da Água Boa. A Bina, nós Boa já noite, falamos. Juliana. Quem que era a próxima? Emani Marcos. Beijo, querida. Valigura. E é isso, né? Aham. Então tá, Giane, fala um pouquinho dos nossos patrocinadores aí. Então, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Salgados Engels, tem SS Imóveis, do Jones, lá de Cocal do Sul, que já esteve aqui com a gente. É um querido, né? Qualquer hora ele vai voltar aqui. Ele vai voltar. Estamos esperando você. O Indicador do Vale, com o representante Edson, aqui de Sangão, e tem um pessoal aí do Indicador do Vale, aqui na região também do Morro da Fumaça. Inclusive, amanhã eles vão fazer a entrega desse guia, do indicador. Então, eles também nos ajudam aqui, nos patrocinam. Sec Moda Íntima, da Sirlene, lá de Grão-Pará. Menegali Eventos, que contribuiu com este cenário aqui para nós. Tem mais algum da tua parte aí? Metalúrgica Gonçalves. Sempre acompanhando. Do maridinho. A Michelle Make, que eu ainda não fui lá fazer, né, novas makes com ela, mas é uma grande profissional, não fui por tempo mesmo, mas linda e maravilhosa, super capacitada, né? É uma das nossas patrocinadoras. O Sex Shop Minha Sedução, né? O Israel lá, a Adriana, grande casal, né? Super profissionais. Grande beijo para vocês. E Sex Shop. Pararararara. É isso mesmo, né? Tu, como coach. E a Lenise também, como psicóloga. Sim. Tá vendo como tava faltando as duas? Não esquecemos, não. Né? Tava com saudade já do programa. Bastante. Tem mais alguma pergunta, Giane? Lenise? Não. Acho que o mais importante do coaching, né? A gente falou bastante que é a questão da crença limitante, é largar a negatividade para a positividade, que a gente sair cria. do estado
né, atual para o estado desejado, Uhum. a questão dos sonhos, dos planos, o coach executivo, coach life de vida, Uhum. os cases de sucesso, nós falamos muita coisa, material bem rico que a gente compartilhou aqui, Uhum. tá? Só tenho a agradecer, né, pelo conteúdo aí apresentado. Uhum. Hoje a minha posição foi mais favorecida, né? Eu fui uma mera entrevistadora, né? Quem passou o trabalho aqui foi a nossa amiguinha. Na pressão. Passou o trabalho com muito orgulho, eu sei que ela ama o que faz, Nossa. né? Quando a gente lida com a nossa verdade, é tudo diferente. Trabalho da essência. Eu só tenho que agradecer, tá? Mais uma vez pela oportunidade de conviver, né? Esse momento tão único aqui com vocês, né? Com Giane, com Beto Madeira, com Ralian. É sempre muito gratificante mesmo, né? Estar aqui. E eu lembrei mais uma área da vida, hobbies e lazer, né, Lenise? Quando falou em prazer, isso faz parte, é uma área da vida. Então a gente faz com muito prazer. Sim. Então, é assim, eu quero convidar quem está nos assistindo para conhecer, experienciar mesmo o que a gente falou aqui. Pode estar experienciando numa sessão. Não vai ter aquele resultado todo, como a gente comentou, mas vai experienciar já numa fração do que pode isso influenciar na sua vida, ou você tomar a rédea da tua vida. Então, numa sessão experimental, você pode estar entrando em contato e agendar uma sessão experimental. Agora também estou fazendo em grupos, vai iniciar agora em julho, a turma 4, e continuo com os atendimentos individuais, que o pessoal também opta muito, é o que eu mais atendo, é individual, e também o pessoal em grupo. Certo, querida? Certo, Lenise. Um grande abraço, boa noite. Obrigada, turma, porque ficou aí com a gente, né? Do início ao fim. Os que entraram no meio também, muito obrigada. Uma boa noite, um excelente resto de quinta-feira, uma excelente sexta, bom final de semana e foi um prazer estar com vocês. Boa noite, Ralian. Boa noite, Beto, TVR Sul, Lenise. Muito obrigada. Então, até a próxima. Beijo. Beijo para vocês. Tchau. Até a próxima.